Então, boa tarde a todos. Meu nome é Viviane Jurque, sou residente do primeiro ano de terapia intensiva e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a insuficiência hepática crônica descompensada. Então, primeiro de tudo, definindo o que é a insuficiência hepática crônica. Então, ela vai ser um processo progressivo, caracterizado pela formação de nódulos parenquimatosos, cercados por feixes fibróticos. Então, a cirrose não é puramente, somente um sinônimo de cirrose, a gente tem de fibrose, a gente tem a formação desses nódulos parenquimatosos também, e vai ser a fase final de um processo tanto de regeneração quanto de agressão hepática. Isso vai ser bem importante quando a gente for falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. E o início das complicações secundárias a essa doença crônica vai representar a transição de uma cirrose compensada para uma descompensada, que vai entrar ascite, encefalopatia hepática, outras coisas que a gente vai abordar. Então, falando um pouquinho sobre os números do paciente cirrótico na UTI, a gente tem que a sobrevida do paciente cirrótico na UTI chega a mais ou menos 59%, no ambiente, na descompensação, né? No ambiente intra-hospitalar chega a 48%, 49%, e em 6 meses ela vai para uns 37%, 38%. No ambiente intra-hospitalar, se esse paciente precisou de droga vasoativa, né, chega a uma sobrevida de 20%. Se esse paciente foi submetido a uma ventilação mecânica nessa descompensação, menos de 35%. E se precisou de uma terapia dialítica, entre 30% e 35%. Falando um pouquinho agora dos mecanismos, né, que vão levar a essa descompensação. Voltando um pouquinho para a anatomia, para falar da hipertensão portal, a gente tem que o sistema hepático vai ser formado pela veia mesentérica superior, juntamente com a veia esplênica, formando a veia porta. Essa veia porta vai drenar, né, para capilares dentro do fígado, formando depois a veia hepática. E o que vai ser essa hipertensão portal? Quando a gente tem uma pressão venosa portal maior do que 5 milímetros de mercúrio nesse sistema, e isso pode ser avaliado indiretamente por um gradiente de pressão da veia hepática. Rotineiramente a gente não faz isso, mas ele pode ser avaliado. E ela vai ser secundária a quê? A um aumento na resistência intrahepática a esse fluxo portal, né? E ao aumento do fluxo sanguíneo por conta de uma vasodilatação esplânquica. E isso vai fazer com que tem uma progressão para ir gerando essas principais complicações, que vai ser ascites, varizes esôfago-gástricas com risco de sangramento, porque a gente tem a drenagem também das veias gástricas curtas e de outras que também fazem parte dessa fisiopatologia. Shunts portosistêmicos que vão estar associados à encefalopatia hepática, síndrome hepatopulmonar, hipertensão portopulmonar e outras mais tardias, que a gente vai observar disfunção circulatória com redução progressiva da pressão arterial, uma hipoperfusão regional, que daí vai precipitar disfunção renal, cerebral, adrenal e circulatória. Então, tanto uma alteração estrutural, né, com o mecanismo da hipertensão portal através de fibrose, de capilarização dos sinusoides e dos nódulos regenerativos, vão fazer um aumento na resistência intrahepática. Isso, junto com o aumento do fluxo portal pela vasodilatação esplâncnica, vão fazer um aumento da pressão venosa portal. Então, falando um pouquinho de causas estruturais e um pouco sobre causas funcionais. Então, ali na hipertensão portal, a gente vai ter a insuficiência hepatocelular, que vai ser definida por icterícia e sinais periféricos da cirrose hepática, que vai ser eritema palmar, telangiectasia, ginecomastia, atrofia testicular, desnutrição, sarcopenia, coagulopatia e uma maior predisposição a infecções. Por quê? Por conta do metabolismo hepático, por conta do metabolismo do estrogênio, tendo esses estigmas mais femininos, né, da ginecomastia, atrofia testicular. Diminuição na massa funcional desses hepatócitos, tendo uma redução na síntese das proteínas plasmáticas. A gente vai ter distúrbio no metabolismo tanto de carboidratos quanto de lipídios, alteração no catabolismo e biotransformação de aminoácido, hormônios, drogas e xenobióticos. Aqui, muito por conta desse metabolismo, a gente vai ver um paciente com uma hipoalbuminemia, uma hiperbilirrubinemia, mais desnutrido,
redução da neutralização e destruição de micro-organismos, alteração na microbiota e aumento da permeabilidade intestinal, favorecendo infecções e CIRS. Isso a gente vai observar na peritonite bacteriana espontânea, nos casos de ascite. E quais são os scores que a gente usa? Os scores de prognóstico. Principalmente o Child Pug, que é muito visto e firmado há anos. Então, a gente vai ter uma pontuação de 1 a 3, avaliando a encefalopatia, a CIT, a albumina, a bilirrubina e o INR. Com isso, a gente consegue estimar a sobrevida do paciente em 1 a 2 anos, a expectativa de vida e uma mortalidade perioperatória. Então, o paciente Child Pug classificado como C vai ter uma sobrevida em 1 a 2 anos de 35% a 45% e uma mortalidade perioperatória de cerca de 80%. Então, ele é um bom marcador de prognóstico. O outro score que a gente tem é o score de MELD. O score de MELD, ele tem essa conta, mas basicamente ele vai avaliar a creatinina, a bilirrubina e o INR. E aqui no Brasil a gente usa principalmente para alocação de fígado para transplante. E ele tem um valor preditivo de mortalidade em 90 dias, independente da etiologia dessa hepatopatia e da presença de complicações. Então, falando do cirrótico na UTI. Na maioria dos casos, esse paciente vai se apresentar numa insuficiência hepática aguda crônica ou, falado em algumas literaturas também, uma insuficiência hepática crônica agudizada, que é o ACLF, né, o Acute on Chronic Liver Failure. O que é isso? É uma complicação aguda que vai levar ao desenvolvimento de uma falência orgânica e se associa a uma alta mortalidade em cerca de 28 a 90 dias. Esse paciente é diferente de só uma descompensação dessa insuficiência hepática. Por quê? Porque ele vai ter uma falência de órgãos hepáticos e extra-hepáticos, e isso é o que mais é dito na insuficiência hepática aguda crônica. Os principais fatores desencadeantes são infecções bacterianas, hepatite, superinfecção viral, por drogas, uma hemorragia digestiva varicosa ou por cirurgias. E como que a gente define? Ela pode ser grau 1, grau 2 e grau 3, e com isso a gente consegue ver a mortalidade em 28 a 90 dias desse paciente que interna por uma insuficiência hepática crônica agudizada. Então, ela vai ser grau 1 se tiver qualquer uma dessas situações, ou seja, uma falência renal, falência hepática, falência cerebral. E grau 3 é quando a gente tem uma falência de 3 ou mais órgãos, sendo que em 90 dias esse paciente tem uma mortalidade de cerca de 80%. E diferente e como que a gente vê o prognóstico dessa doença? O prognóstico é uma adaptação do SOFA. Por quê? Porque ele leva em consideração aspectos específicos de pacientes com cirrose. E a gente tem que ver que o paciente que desenvolver isso já é um paciente mais grave, que já tem muitas comorbidades e condições de base. Então, por isso, foi feita uma adaptação do SOFA, que é o CLIF-SOFA. Depois, outros estudos também mostraram o CLIF-C, a CLF, que só leva em consideração a idade e os leucócitos. Eu já vou mostrar como que a gente mensura o CLIF-SOFA. E quando que isso foi falado? Então, iniciou essa investigação e comentando sobre essa insuficiência hepática crônica agudizada através do estudo Canonic. Esse estudo começou em 2013. Foi um estudo multicêntrico, prospectivo, observacional, e ele foi o primeiro estudo a fornecer critérios diagnósticos para diferenciar essa SLF de uma descompensação aguda, então do paciente que sempre estava internando ou não. Foi avaliado 1.343 pacientes com cirrose hospitalizados com descompensação aguda, e o que se viu foi uma taxa de mortalidade de 28 a 90 dias maior nos pacientes que tiveram ACLF do que nos que internaram só por uma descompensação aguda. A causa mais comum disso foi doença hepática alcoólica e a principal doença precipitante foi infecção. E os órgãos extra-hepáticos que mais falharam foram os rins. Então, diferente da escala de do SOFA, né, eles sugeriram o CLIF-SOFA. Então, o CLIF-SOFA é dividido entre o score 1, 2 e 3. Então, com disfunção de 1 ou mais órgãos, 2 ou mais ou 3 ou mais órgãos. Vai avaliar fatores de bilirrubina para avaliação do fígado, rim, cefalopatia hepática, RNI, né, circulação e alteração pulmonar.
Então, por ser um paciente mais grave, ele avalia lesões extrahepáticas. E como que a gente vai fazer a abordagem desse paciente? Então, primeiro a gente vai ver se ele preenche os critérios para essa insuficiência crônica agudizada, né? Se ele preenche, eu vou mensurar se ele vai ser um paciente grau 1 ou um grau 2 ou 3. Se ele for um grau 1, eu preciso avaliar se ele tem alguma contraindicação para o transplante. Se ele tiver, a gente já tem que saber que a estimativa de sobrevida em 180 dias é de cerca de 58%. Então, eu vou continuar o tratamento, mas sempre estar orientando para a família em relação a isso. Se ele não tem contraindicação, a gente vai avaliar o transplante. Se for 2 ou 3 e não tiver contraindicação, a mesma coisa. E se ele tiver contraindicação, eu preciso ver o quanto de falências orgânicas que ele tem, para eu conseguir estimar a sobrevida desse paciente. Falando um pouquinho agora da ascite. Então, a ascite, ela vai ser uma disfunção hepática moderada a grave, associada também à hipertensão portal, com uma redução na excreção de sódio e água e uma vasodilatação do sistema esplênquico. Então, por conta dessa vasodilatação, eu vou ter uma retenção maior de sódio, né, ativando ainda mais o sistema renina-angiotensina, fazendo com que eu retenha sódio e água. Vai ser a descompensação mais frequente da ascite, e aproximadamente 50% desses pacientes cirróticos vão desenvolver ascite no longo da vida. E frequentemente é como os pacientes se apresentam para a gente. A mortalidade é de 50% em 2 anos e a gente só vai perceber clinicamente quando o acúmulo de líquido abdominal for maior do que 1,5 litro. Geralmente ela tem um caráter progressivo, né, que vai levando a uma distensão abdominal, uma restrição ventilatória, que é o que a gente observa. Para classificar a ascite, a gente pode classificar em leve, moderada e grave. Na leve, a gente só observa essa ascite através do ultrassom abdominal, por conta do volume que vai estar acumulado. Na moderada, cerca de 500 a 2.000 ml. A gente já tem uma maciez móvel ao exame e já vai estar mais distendido. E na severa, mais de 2 litros. Então, vai ter distensão abdominal e já apresenta aqueles estigmas de circulação colateral e outros. Então, qual que vai ser a abordagem inicial? Então, se ela for de início recente ou não tem nenhuma punção prévia, né, eu vou hospitalizar esse paciente, observar sintomas sugestivos de PBE, ver se pode ter sinal de infecção sistêmica, se pode ter algum sinal de encefalopatia, sem piora da função renal. Eu vou funcionar todo paciente que apresentar essa ascite, o local da punção que a gente conhece, vou observar se vai ser necessário o uso de plaquetas ou algum hemoderivado, mas geralmente não é necessário. Então eu vou fazer a análise desse líquido, porque através da análise a gente vai instituir o tratamento. Então, se for análise do líquido acítico mostrar um gás menor do que 1,1, ela é uma ascite não relacionada à hipertensão portal. Então, eu vou considerar outros diagnósticos, uma tuberculose peritoneal, uma ascite quilosa ou uma carcinomatose peritoneal. Se ela for maior ou igual a 1, ela vai estar relacionada à hipertensão portal. Aí eu vou analisar os leucócitos. Se eu tiver polimorfonucleares maior do que 250 ou alguma cultura positiva, eu vou pensar em PBE, que a gente vai falar também. E se os linfócitos forem maior do que 250, eu já posso considerar uma tuberculose peritoneal. Aqui, no líquido acítico, se tiver menor do que 1,5, eu vou considerar a profilaxia primária com norfloxacino, nos casos selecionados, que a gente vai falar também. Então, o manejo na ascite leve, dieta hipossódica, né, por conta desse mecanismo, então geralmente 2 gramas de sódio por dia. Na moderada, tanto a dieta hipossódica quanto a gente pode entrar com diuréticos poupadores de potássio. Se eu tiver uma resposta insatisfatória, eu posso considerar uma paracentese terapêutica com a infusão de albumina. Se esse paciente apresentar uma ascite severa ou tensa, infusão de albumina, 8 gramas por litro a cada líquido acítico retirado, a cada litro de líquido acítico retirado, e principalmente se eu retirar um volume maior do que 5 litros. E se eu tiver uma ascite refratária, eu preciso avaliar a adesão, né, com base no sódio urinário, nas 24 horas, paracentese terapêutica com a infusão de albumina para cada litro de líquido acítico retirado, suspendo os beta-bloques se a pressão arterial sistólica estiver menor que 90, e eu posso considerar o TIP se
eu fizer 2 a 3 paracenteses no mês nos candidatos selecionados, então aqueles pacientes mais graves. Menos graves, né? Se ele não tiver encefalopatia, se não tiver sinal de infecção, nem sinal de insuficiência renal progressiva ou alguma doença cardiopulmonar. Falando agora um pouquinho da encefalopatia hepática, outra complicação é uma manifestação neuropsiquiátrica de uma doença hepática mais avançada. É um distúrbio multifatorial que vai estar associado à falha na detoxificação dos metabólitos. Então, a partir do momento que essa amônia é transformada em ureia e vai partir do intestino para o fígado, por não conseguir fazer essa depuração, vai causando uma encefalopatia. E por conta dos transportes sistêmicos também. A gente pode classificar em episódica, persistente e mínima. Na episódica, ela vai estar precipitada por algo, então ela vai ser uma doença que ela descompensa e volta. Pode ser em dias, pode ser a meses. Ela pode ser persistente, então ela descompensa, vai flutuando, é dependente de tratamento. E a mínima, então no primeiro momento a gente não diagnostica. E como que a gente classifica ela? Através da classificação de Westhaven. Então, em grau 0, 1, 2, 3 e 4. A gente vai ver o nível de consciência do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que chegou letárgico, e no exame ele está desorientado, com comportamento inapropriado, com disartria, a gente classifica em grau 2, grau 3 e o coma, que é um grau 4. E qual que vai ser a abordagem? Então, 60% dos pacientes vão recuperar o nível de consciência depois que a gente faz esse tratamento da causa desencadeante, mas medidas para essa encefalopatia têm que ser iniciadas juntos, para a gente prevenir. Então, como que é feita essa prevenção? Através de lactulose, né, ou lactitol, o antibiótico de escolha, o metronidazol, ou a rifaximina, que a gente não tem no Brasil, ou neomicina, e alguns casos refratários pode ser usado a ornitina aspartato, que é o LOA. Se não tiver nenhuma resposta em até 72 horas, tem que ser reavaliado e suspeitado de outra causa da encefalopatia. Ou foi um tratamento insuficiente, ou o tratamento foi inadequado por conta das causas desencadeantes. Como que a gente vai identificar? Então, tratar conforme o quadro que abriu, né? Se for hipovolemia, se for algum distúrbio hidroeletrolítico, se o paciente abriu com uma constipação intestinal ou uma infecção. Falando um pouquinho agora da peritonite bacteriana, então vai ser uma infecção do líquido amniótico sem uma causa intraabdominal que possa ser tratada cirurgicamente. A incidência nos cirróticos é de 3% ao ano e a mortalidade pode chegar a 90%. Os fatores de risco é uma doença, uma cirrose mais avançada, com Child Pug C, uma ocorrência de hemorragia digestiva alta, o paciente que está mais constipado, é muito comum abrir os quadros por conta de translocação bacteriana, e uma proteína menor do que 1 grama no líquido acítico com hiperbilirrubinemia. História prévia de PBE é um fator de risco, uso de BP e a desnutrição. Qual que vai ser a clínica desse paciente? Sinal de peritonite, né, uma infecção generalizada, paciente mais taquicárdico, mais taquipneico, qualquer sinal que dê indício de CIRS, uma encefalopatia sem fator precipitante aparente, com uma piora da função hepática ou qualquer lesão renal aguda, paciente que pode chegar com quadro de choque ou que teve sangramento gastrointestinal. Como que a gente precisa fazer análise também desse líquido acítico, né, para fazer o diagnóstico e a diferenciação de peritonite bacteriana secundária. Então, nesse caso, a realização da paracentese tem que ser o mais rápido possível, mas se não for possível fazer, começar o antibiótico empírico. Quando começa esse antibiótico, sempre antes coletar uma hemocultura junto, e o plano é repetir uma paracentese em 48 horas. Por quê? Porque se eu não tiver diminuição desses polimorfonucleares, eu preciso considerar uma resistência bacteriana, ou uma peritonite secundária, ou eu preciso modificar a antibiótico terapia. Então, ver se é uma infecção mais comunitária, se é uma infecção nosocomial, se o paciente teve um internamento mais prolongado ou em outra instituição. Se ela tiver maior ou igual a 25, eu tive uma resposta
satisfatória, né? E eu vou completar esse esquema terapêutico. E junto com isso, eu acrescento uma profilaxia secundária com norfloxacino 400 mg dia. Aqui eu repeti só com os critérios. E quais são os critérios diagnósticos? Então, para diferenciar em peritonite bacteriana espontânea, principalmente na secundária, contagem de neutrófilos vai ser praticamente a mesma, proteínas na PBE elas vão estar mais baixas, a glicose na secundária vai estar um pouco mais baixa e o LDH na secundária vai estar mais alto. A abordagem na PBE, um balanço de sódio negativo, então eu preciso restringir a oferta de sódio para esse paciente, uso de diuréticos, aqui ele cita a aspiro, né, pode ser isolado ou com a furosemida. Paracentese de grande volume só vai ser de escolha nos pacientes com uma ascite tensa, ou seja, um grau 3, e a complicação mais frequente é uma disfunção circulatória induzida pela paracentese. Choque, piora da hipotermia, reacúmulo dessa ascite rapidamente, uma deterioração da função renal e uma indução de uma síndrome hepatorrenal. Por isso que, acima de 5 litros, a gente precisa fazer a infusão de albumina, 6 a 8 gramas para cada litro de líquido que for drenado. O TIPS é uma alternativa também, né? E as contraindicações é se for uma doença hepática mais avançada ou uma insuficiência cardíaca. A antibiótico-terapia, a maioria, 80%, é por bacilo gram negativo, principalmente E. coli e Klebsiella pneumoniae, 20% por coco gram positivo, strepto e enterococo. Então, cefalosporinas de terceira geração, pode ser usado cefotoxina, ceftraxona, geralmente de 5 até 10 dias. Na secundária, então eu preciso abordar o foco infeccioso. Quando que eu vou pensar numa secundária? Sinais e sintomas abdominais localizados, tem uma contagem aumentada de neutrófilos, tem múltiplos micro-organismos na cultura do líquido, tem proteínas aumentadas maior do que 1 grama por decilitro, o LDH está maior do que o limite superior do nível sérico, glicose menor do que 50, fosfatase alcalina maior do que 240. Então, com isso, a gente precisa acionar o serviço de cirurgia e tudo, e suspeitar de um abscesso intra-abdominal ou principalmente de uma perfuração de víscera oca. E como que eu previno as complicações da peritonite bacteriana? Albumina junto com o antibiótico. Então, aqui a dose é de 1,5 grama por quilo no primeiro dia e 1 grama por quilo no terceiro dia. Isso reduz a incidência tanto de insuficiência renal aguda quanto da mortalidade. E todos os pacientes que trataram peritonite bacteriana espontânea devem receber a profilaxia secundária, tanto pode ser com norfloxacino ou ciprofloxacino. E se o paciente abriu com um quadro de hemorragia digestiva alta, está indicada a ceftriaxona, aí 1 grama por dia por 7 dias. Essas são as referências. Obrigada. Muito bom. Eu acabei não colocando a hepatose renal, porque a gente tinha discutido lá, né? Acho que na discussão do caso clínico. Né? Uhum. Ufa, última aula do ano. Mesmo? Podemos fazer até o Natal também. Vamos fazer? Diga, vamos. Não. Quero saber você. Por mim, não. Então, já fazemos nós aqui, porque o resto não vai topar. Mas você, sob pressão, aceitou. Cadê? Perguntas para mim. A minha já fugiu. Foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Só queria comentar que a aula foi muito boa. A gente teve acho que 2 questões na nossa prova a prova da minha, bem desse tema, assim. Quais foram os teus dois temas? Uma falando do antibiótico em peritonite primária, se não me engano. Foi na mesa de demais. Essa é flexão. Pô, essa 100% aceitou. Achei que tinha cobertura, né? Que se usava cobertura com. Era um louco. Mero e
resposta é essa. Mas era cadeia lá? Não, eu acho que Acho que era outra. era outra, né? Não lembro agora qual que era a questão. Ele pediu agora os germes mais possíveis de encontrar qual o Esse da mesmo. primeira parte. Esse mesmo. Em peritonite bacteriana espontânea? Isso, primário. Primário. É. A expressão foi a primária e a secundária foi a. Esses acadêmicos, você viu? Eu me lembro de uma questão perguntando quais dois eram do Child, alguma coisa assim. Tinha de INM, não, era do Sul. Não, era do Sofa, era do Sofa. Isso. Cara, perguntas? Nenhuma? Sabe que eu fico às vezes assim meio inibido. A Carol veio falar assim, poxa vida, não, eu fico até às vezes desenvergonhado nas aulas, né? O senhor tem uma aula, etc e tal, daí o senhor perguntou assim, daí uma pergunta, aí fica aquele silêncio. Vamos mudar isso. Acho que é Faço mesmo, uma deixa eu pergunta. falar besteira. Vocês não falam besteira, quem fala besteira sou eu. Eu falo 60% das coisas mais ou menos certas, eu devo falar um monte de besteira. Falo muita besteira? Não é? Não que eu identifique. Eu não cheguei nessa capacidade. Fala assim, um monte de coisas de memória, assim, coisas. Eu já me esqueci. Às vezes troco os pés pelas pernas. Vai, eu tô esperando vocês fazerem algum comentário. Esse tema é super difícil, né? Super complexo. Queria trabalhar com o tempo, os pacientes assim. Eles são um combo. Eles nunca vêm sozinhos, nunca vêm só com uma peritonite. Legal. Então é legal saber os tratamentos individuais, assim, saber o que fazer. Mas, por exemplo, um paciente chega com um HDA, com encefalopatia grau 3, você não sabe muito bem. E ele tem ascite também, porque ele já é assim, ele é desnutrido, porque a ascite causa desnutrição, por causa da metabologia, a gente não consegue comer e tudo mais. Então eles são um combo, você começa a tratar a insuficiência renal, e eles são uma bola de leve, assim. A gravidade é super alta, principalmente paciente que vai para UTI. E eu acho que a principal coisa que a gente tem que saber, primeiro, é muito hemodinâmica, que a gente tem que lidar, um paciente super complicado. E muitas vezes tem que correr atrás do transplante, daí tem que ir para um centro com experiência, né? Mas é um paciente super complexo. Achei que a aula da Bim ficou super boa, mas é super difícil de tratar um paciente desse e ele não falecer no final do treinamento. Eles são muito difíceis. A maior parte dos doentes que você viu morreram. Morre bastante. Quando chega assim, grave, por exemplo, se o paciente está já na fila do transplante, tudo certo para o transplante, vai para a UTI, você consegue entrar em contato com a central e ele tem uma condição clínica ainda para o transplante, até que vai bem. O problema é que a maioria chega, até está na fila, mas ele não tem mais condição clínica para isso quando ele vai para a UTI. Então, assim, você não tem condições de fazer uma cirurgia nesse paciente. E daí você tira o paciente da lista por condição mesmo. Agora, quando o paciente tem uma encefalopatia mais leve, ou uma cirrose mais leve, que não está em fila ainda, que internou pela primeira encefalopatia, que ainda não tem diagnóstico, eles até vão melhores. Acredito que no hospital particular ele até vai para a UTI, mas no SUS, que é mais difícil de conseguir vaga, ele vem para a UTI e vai. Daí você consegue. Mas os pacientes graves, assim, é muito difícil. É muito complexo. Aonde que vocês têm visto doentes com cirrose hepática mais frequente? Teve uma época que eu peguei 2 ou 3 de vez no HT. Eu peguei no HT, no que eu fiz de noite. Achei que ia ser rotina. Era HB, mas. No HT mesmo? Internou por HDA, umas 11 e pouco da noite, tinha uma ascite gigante, super descompensado, começou a rebaixar. Eles seguem na sequência, assim, e daí você vai correndo atrás de novo. Foi bem difícil, assim. Paciente cirrótico, ele descompensa fácil. Se ele for por outro motivo, ele descompensa. Daí você vai no automático, por exemplo, repor fisiológico. No orfato, vai fazer fisiológico, desenvolvimento. Daí você vai nessa, né, eu acho bem.
Você tem que pensar um pouco fora, assim, da tua rotina. De um paciente normal. Não dá pra deixar fazer. A enfermagem não quer dar lactose. Como você ajuda, você me anda muito quieto nas aulas, não precisa falar. Ah, você tem vergonha. Eu vou fazer na marra. Fernanda, você às vezes me parece impaciente. Assim, Não é o caso, doutor, tudo bem. Acontecendo, pessoal. Deixa eu te deixar impaciente, então diga alguma coisa. Eu vi acho que uma meia dúzia de doentes assim lá na Santa Casa quando eu comecei lá. Mas, francamente, eram pacientes cardiopatas juntos. Então era ainda pior. O problema deles maior, não, surpreendentemente, não era o fígado, né? Era o coração, mas era muito difícil, assim, como a Ana Mas colocou. tinha uma cardiopatia Associada, pacientes com IC. associada ou secundária a uma síndrome hepatopulmonar, por exemplo? Não. Pacientes cirróticos foi uma meia dúzia em um mês. Vários. Pacientes que tinham IC. Normalmente com ventrículo esquerdo insuficiente, com fração de ejeção reduzida, e que chegavam lá e era bem difícil, assim, o manejo hemodinâmico deles era bastante desafiador. E todos eles morreram. Os 6 pacientes morreram. Mas era um contexto bem esquisito, porque era uma UTI em que os pacientes chegavam depois de algum tempo no setor de emergência com histórias confusas que... Onde que eu vi isso? Acho que eu vi em alguma aula recentemente que um chefe comentou que a gente nunca pode lidar com o paciente da UTI sendo injusto com quem estava antes, porque eles não tinham as informações que a gente tem. E eu entendo isso, mas ainda assim era muito difícil. Eu aprendi muito pouco sobre o paciente hepatopata até agora, eu acho. Não sei se é tão frequente, no Vita eu vi um, mas eu ainda não tive a oportunidade, não sei como contribuir na população. O que você disse no meio aí de que não dava para poder falar de um Julgar do atendimento de antes, porque eles não tinham as informações que a gente tem. do internamento anterior, ou do mesmo? Não, do mesmo internamento no setor de emergência, por exemplo. Ou da enfermaria ou de outro UTI. Por quê? Porque eles provavelmente não tinham a quantidade de informações que a gente tem agora. Então, não seria justo a gente julgar o atendimento que eles tiveram ou a avaliação que eles tiveram da mesma forma que a gente faz. Entende? Isso é despeitado, pessoal. A não ser que ele tenha passado pelo serviço de emergência durante algumas poucas horas, obviamente. Pode Se ser. tem o resultado dos exames de laboratório. Tem alguma coisa nisso? E agora vocês estão na minha frente, agora vocês já escreveram o nome na cadeira? É verdade. Né? A Vi, o Guilherme, a Ana, agora já tem. Bom, os outros mudam um pouco. Olha aí. Eu estava parando durante a aula, assim, pensando, eu acho que nenhum, assim, alguns pacientes, enfim, comórbidos também, mas nesse tempo todo agora da residência, no momento, eu não lembro, assim, de um paciente hepatopata grave que eu tenha atendido, assim, diretamente. Outros tinham como comórbido, mas não era o motivo da descompensação, o motivo do internamento. Mas, logo durante os últimos meses da faculdade, durante o Covid, principalmente, tive a oportunidade de ver alguns pacientes que fizeram insuficiência hepática aguda, né? E realmente, assim, de todos, era notório no serviço, assim, que o pessoal, os pacientes difíceis, principalmente em centros que não têm, como é que eu vou dizer, o contato frequente, ou que não tem esses pacientes com bastante frequência. Então, é um paciente que tira, digamos assim, o conforto de todo mundo, no sentido de, realmente, essa dificuldade de manejo. É um paciente que, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente ainda tem serviços especializados, consegue acesso fácil para esse paciente, digamos, a um serviço de transplante. Quando a gente sai isso um pouco para o interior, é um paciente que morre. Invariavelmente é um paciente que morre, porque ou ele não vai ter condições de transporte, ou até ele ter indicação de transplante, encaminhar para a fila, fazer o transporte, por exemplo, até aqui em Curitiba, enfim, aqui no Maranhão, onde são feitos esses transplantes. É um paciente que acaba envolvendo muitos recursos, é um paciente que dificilmente não teria condições de sobrevivência. Minhas experiências até hoje com esses pacientes não foram muito positivas no sentido de desfecho. Às vezes vale a pena você perguntar para o paciente ou para a família o telefone da hepato.
Porque eles têm um contato muito, principalmente os que já são hepatopatas, que não é agudo fulminante, né? Tem um hepato, mas normalmente ele tem um hepato, cada um tem um hepato para chamar de seu. E eles sabem para o paciente inteiro, e eles ajudam no manejo, porque eles sabem dessa dificuldade. Teve um paciente que eu peguei nações, que era hepato renal, e ele começou a piorar a creatinina, daí a gente começou a manejar. Daí na sexta-feira o posto falou, mandou uma mensagem para o hepato. Eu mandei, eu fui super feliz, assim, mandou artigo. Então eles ajudam bastante, assim, vale a pena às vezes ver com a família, assim, porque os hepatos ajudam. Em caso pegue algum, vale a pena. Bom, vamos lá, nós temos um pouco de tempo, bastante até, para poder conversar um pouco sobre cirrose, hepatofagia crônica e as diversas complicações. Foi uma doença muito marcante na minha vida profissional, né? Eu, diferente de vocês, não fiz medicina intensiva de uma forma organizada. Comecei a trabalhar no serviço de emergência do Hospital de Clínicas. Contei para vocês várias vezes essa história. Numa época que o Hospital de Clínicas, com 600 leitos, tinha uma UTI de 6 leitos. Então a gente atendia da forma mais atabalhoada possível, com toda a independência, porque ninguém queria cuidar do doente de emergência no Hospital de Clínicas. Estou falando no começo da década de 80, 82, 83, 84. E tinha muito doente com cirrose. Muito doente. Cirrose, hepatopatia, CIT, hemorragia digestiva. Para vocês terem uma ideia, a gente começou a fazer trabalhos e levar trabalho para congresso. O primeiro congresso que eu organizei na minha vida, que foi um congresso sul-brasileiro de terapia intensiva, que a gente fez lá em Foz do Iguaçu. Foi o único congresso que eu organizei na minha vida que deu prejuízo. Congresso não pode dar prejuízo. Aquele lá deu. Quem mandou fazer um congresso em Foz do Iguaçu. Mas a Mirella tinha se formado, tinha voltado para Florianópolis, voltou e o primeiro emprego que ela teve daí foi ser médica do lado do serviço de emergência do Hospital de Clínica. E a gente coletou 234 doentes de hemorragia digestiva por cirrose para levar para o congresso. Um dos primeiros trabalhinhos que a gente fez. Então era muita coisa. Eu vi muito doente com cirrose e vivi assim, várias insatisfações, frustrações. Acho que tudo que você está dizendo é uma coisa verdadeira. Né? Porque esse é um doente, ele é morredor. Ele morre muito frequentemente. Morre porque também a gente pega numa fase da doença crônica em que ele tem a primeira descompensação. Geralmente uma primeira descompensação que ele traz esse doente para um serviço de emergência ou para uma unidade de terapia intensiva, isso geralmente significa uma doença grave, uma hemorragia digestiva, uma sepse, né? E esse doente, ele, em 6 meses, tem 37% dos doentes que sobrevivem, ou seja, 2/3 morrem em até 6 meses. Não estamos falando do doente que teve uma descompensação, né? Estamos dizendo aquele doente que teve uma descompensação que levou ele para o hospital, teve uma emergência, então ele é um doente. As causas naquela época, então posso falar um monte de besteira aqui, porque eu estou falando um pouco de memória e eu estou bastante desatualizado. Não tem saído muita coisa que eu tenha lido nas revistas de medicina intensiva. Vocês me corriram. Acho que é bom ouvir vocês, saber dos problemas que vocês estão tendo, e vocês vão me atualizando. A principal causa era assim, mas de longe, cirrose alcoólica. Minha impressão é que cirrose alcoólica diminuiu significativamente. A hepatite B, hepatite C aumentou muito. E ele novamente está diminuindo agora por causa da vacina e do tratamento da hepatite C. Então, eu não sei como é que está no Hospital de Clínicas atualmente. Nós sempre foi um centro de referência para esses doentes mais graves.
que era o local onde tinha transplante hepático, onde o transplante hepático começou, onde tinha um serviço de hepatologia. Então, os doentes, quando complicavam, internavam lá no serviço de emergência. Ela é uma síndrome clínica magnífica. Para quem gosta de fisiopatologia, estudar a cirrose hepática e os mecanismos de formação da ascite, do edema periférico, as alterações hemodinâmicas, as alterações pulmonares decorrentes da doença hepática, a doença renal relacionada com a doença hepática, as alterações da coagulação, né, o hiperesplenismo. Ela é uma síndrome linda, maravilhosa, né? Mas, assim, grosso modo, ela vai a uma doença que causa um processo inflamatório crônico no fígado. São pacientes que, por causa desse processo inflamatório crônico, têm secreções de citocinas inflamatórias aumentadas de uma forma crônica na circulação. O doente obeso tem um pouco de hiperinflamação também, mas o doente cirrótico amplifica isso enormemente. Não chega no nível, obviamente, de um doente com sepse, mas chega a ponto de fazer com que esses doentes tenham um hiperfluxo permanente, tem vasodilatação periférica, né? A resistência vascular sistêmica, se você monitorizar um paciente normal, é alguma coisa como 1.800, mais ou menos, por metro quadrado de superfície corporal. Esses doentes com hepatopatia crônica chegam a 1.100, 1.000. Na hora que eles descompensam, eles chegam fácil a 700 de resistência vascular sistêmica. Então, menos da metade. Como isso diminui a pós-carga desses doentes frequentemente têm débito cardíaco aumentado. Se raramente, algumas vezes, vão encontrar um doente com hepatopatia crônica com hipertensão arterial. Trata a hipertensão arterial desses doentes, né? Esses doentes geralmente têm pressão arterial normal ou um pouco baixa, sistematicamente. Se forem medir fluxo, eles têm hiperfluxo na periferia. Então, existe um processo inflamatório, baixa resistência vascular e um síndrome de alto débito, que normalmente ele é compensado. E os doentes que eventualmente desenvolvem uma cardiopatia, mesmo que seja uma cardiopatia leve ou moderada, piora significativamente a cardiopatia desses doentes, porque ele não consegue dar conta desse fluxo. Isso associado com o aumento da pressão na veia porta leva a hipertensão portal, a formação dos shunts, o hiperesplenismo, né? Leva a um estado hemodinâmico renal de hiperfluxo persistente. Esse hiperfluxo persistente leva a uma diminuição da taxa de filtração glomerular, um aumento da reabsorção de sódio no rim. Esse aumento da reabsorção de sódio ajuda a formar ascite, ajuda a formar edema periférico, que é amplificado ainda mais quando você estabelece uma hipominemia. Havia uns experimentos, não sei se vocês lembram da aula ou dos comentários do Akamine, né? A reunião com a Akamine não foi muito boa, acho que a gente não soube aproveitar muito a Akamine. Mas ele chegou a falar de tratamento de edema periférico lá no Japão, de colocar os doentes numa banheira, né? Eu disse que a gente tinha vontade de fazer isso no hospital de clínicas. Uma forma de você eventualmente controlar o edema desses doentes é colocar o doente numa banheira. Parece que no Japão eles colocam Era uma roupa de borracha. uma roupa de borracha, é isso. Mas enfim, significava mais ou menos fisiopatologicamente aumentar a pressão externa, né, e voltar esse sangue para dentro da circulação novamente. Enfim, essa situação de hiperfluxo leva a um aumento de distúrbios VQs dentro do pulmão, né? Esse distúrbio VQ dentro do pulmão, geralmente ele é pouco sintomático, mas alguns doentes podem desenvolver hipoxemia, né, numa síndrome hepatopulmonar. Esse hiperfluxo pulmonar
numa fase mais avançada, pode desenvolver hipertensão pulmonar. Ou seja, um hiperfluxo pulmonar que vocês veem algumas vezes em cardiopatia, que gera um hiperfluxo pulmonar. Numa fase inicial, o estudante pode ter só distúrbios VQs, com um pouco de hipoxemia quando faz exercício, etc. e tal, mas que ao longo do tempo, depois de meses, anos, ele gera uma hipertensão pulmonar com falência de ventrículo direito. Então, 5, 10% dos doentes com hepatopatia crônica podem ter hipoxemia, sem ter doença pulmonar na hora que se faz um raio-x de tórax, só tem um derrame pleural, atualmente só tem um derrame pleural. Mas ele daí não vê muita coisa, não consegue muito explicar essa hipoxemia, é por hiperfluxo. E alguns doentes podem desenvolver verdadeiros corpos pulmonares, hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar não vai ser curada depois que você fizer transplante. Tanto é que ela se torna uma contraindicação, a realização do transplante, quando ela está completamente desenvolvida. Enfim, a síndrome clínica bonita do ponto de vista fisiológico, a icterícia, as vasculares, a CIT, o edema periférico, o que mais? O hiperestrogenismo, que o fígado também é responsável pelo metabolismo dos estrogênios, então isso na mulher não se expressa de uma forma muito evidente, mas nos homens sim. Né? Então, eles perdem massa muscular, ficam com ginecomastia, com atrofia testicular, com alteração da purificação. Enfim, para quem dá aula de propedêutica, a síndrome da hipertensão portal, da insuficiência hepática crônica, ela é bonita. Não só é ectoscópica, mas entender o mecanismo fisiopatológico que está operando na maior parte dos doentes. Praticamente nunca ouvi muito poucos doentes com hepatopatia crônica ambulatorial, nunca tive atividade ambulatorial, então não sei muito classificar essas diversas siglazinhas que vocês põem, né? Acho bonitinha, tem várias classificações que os médicos que lidam com hepatopatia classificam esses doentes ambulatorialmente. Mas que vai interessar fundamentalmente para vocês é que esses doentes vão internar dentro do hospital, pelo menos classificar esse doente. Uma classificação de Shire é importante. E aí esse doente vai internar na maior parte das vezes, provavelmente por uma hemorragia digestiva. Deve ser a causa mais frequente do internamento. Quando faz o desenvolvimento de uma hemorragia digestiva com hepatopatia crônica, 60% das vezes, mais ou menos, é por varizes. Tem que lembrar que esse doente tem uma gastropatia, tem vasodilatação de veias, né, na circulação esplâncnica, eles podem sangrar pelo estômago por uma doença péptica. Né? Mas, enfim, por uma gastrite, as úlceras são mais frequentes. O prognóstico desses doentes não é bom por causa da doença de base, porque geralmente eles têm plaquetopenia, geralmente eles têm distúrbio da coagulação, mas é certamente pior quando é por hemorragia digestiva por varizes, o que significa que as varizes estão se rompendo, e esse doente daí tem uma taxa de recorrência bastante grande. A gente discutiu aqui de como se comportar com esses doentes. Acho que se esse doente tiver uma função hepática ainda relativamente preservada, o prognóstico dessa hemorragia por varizes depende de quão obsessivo você for para poder tratar a hemorragia, para poder controlar, para levar para a endoscopia, para fazer as ligaduras, voltar a sangrar outra vez, volta outra vez lá, pode ser que tenha uma ou outra variz que não esteja adequadamente ligada, sei lá o quê, que tenha que refazer, né? Enfim, uma das vergonhas que eu tenho com relação à hepatopatia crônica é de que eu acho que eu passei a década de 80 todo atendendo
mais de 100 desses doentes e nunca fiz um diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. Minha e dos meus professores, nunca me lembro de falar em peritonite bacteriana espontânea na década de 80 dentro do hospital. Melhores gastroenterologistas titulares aqui do Paraná. De repente, acho que foi mais ou menos em 92, por aí caiu na mão um artigo de peritonite bacteriana espontânea e a gente começou daí então a fazer coleta e era incrível, porque 50% dos doentes que descompensavam tinham peritonite bacteriana espontânea. Eu passei 10 anos quase da minha vida sem tratar a peritonite bacteriana espontânea. Então, é um fator desencadeante fundamental. Né? Esse troço é meio sem sintomas. O doente que faz, eventualmente, um processo inflamatório mais exuberante é exceção. O doente com peritonite bacteriana espontânea, geralmente, ele interna porque descompensa alguma coisa. Porque ele faz uma hemorragia digestiva, porque ele faz uma insuficiência renal, né? Piora a ascite significativamente. Então, não tem muito o que discutir. O doente internou com ascite, tem que pôr uma agulha. Né? Ok, todo mundo vai se lembrar de um ou outro doente. Nós tivemos aqui um doente que puseram uma agulha e fez. Tenha cuidado. Né? Mas eu certamente drenei mais do que 200 ascites. Assim, não de fazer assim, de drenar mesmo, de deixar assim. A gente brincava. Pergunta com a Mirella. A gente tirava 8, 10 litros de ascite fácil, assim. E tinha muito doente com hepatopatia e ascite. E muitos desses tinham peritonite bacteriana espontânea e eles internavam de forma repetitiva porque não se tratava. Peritonite, se trata peritonite, diminui a taxa de recorrência da hemorragia digestiva, diminui a formação mais rápida da ascite, não que isso seja... É que hoje, se você vai ver os trabalhos, parece que nada altera essa história natural, mas tente não tratar a peritonite bacteriana espontânea para você ver o estrago que você vai fazer. Né? Então, tem que ser uma coisa assim que não é muito... não tem muito sintoma. Não. Agulhinha... Precisa dar um bocate para poder fazer uma peritoneucentese para diagnóstico? Precisa? O diagnóstico é bem mais rápido, né? Puxa vida, me lembra que você pega uma agulhinha verde assim, vai lá e faz uma punção e... O seu José, olha lá para o outro lado. Nem faz o pontinho depois, não. Faz a drenagem. Geralmente esses daí tem 8 litros. Tá bom, Ana. Eram outras épocas. Pode, então, daí, se paramentar, lavar a mão. Né? Agora é bonito. Ok, mas vai ficar legal. Mas, ó, Pufit, tira 5 ml, manda para o laboratório, dá uma olhadinha. Porque você quer saber se tem, qual é a bactéria que está crescendo, se tem 250 leucócitos do polimorfo nuclear. Adianta fazer albumina? Ok. Eu posso me ajudar a classificação? O que eu vou fazer com uma albumina dessa? Não preciso fazer LDH, né? Não é um doente... Eu olho para o doente, claro, se o doente tiver uma peritonite bacteriana secundária, esse doente está mal das pernas. Se esse doente está relativamente bem, é só uma ascite recorrente, uma hemorragia digestiva que está controlada, tem nível de consciência preservado, mesmo assim pode ser uma peritonite bacteriana espontânea, estimulando vocês a procurarem isso de uma forma sistemática. Vocês vão ver que vocês vão fazer muito diagnóstico de bacteriana espontânea. E isso vai melhorar o prognóstico do doente. Nas cortes mais recentes, isso não é levado em consideração, porque as cortes de controle todo mundo faz controle de peritonite bacteriana espontânea. Tentem não fazer para vocês verem. Aliás, não tem. Também tem algumas manias também. Faço umas caricaturas. Às vezes acho assim que, sei lá, colocar uma agulha para poder drenar um tórax. Né? Às vezes me irrito, assim, vou passar visita,
ocasionalmente, daí tem um doente, está com uma febre, tem um raio-x, olha, veja como raio-x, mas tem um derrame pleural aqui. Você vai trocar o antibiótico sem fazer uma punção desse derrame pleural? Não tem como chegar no quarto ou quinto dia de uma pneumonia dentro do hospital, o dente tem um derrame pleural, você vai trocar o antibiótico, não vai drenar. Não é drenar, é colocar uma agulha para poder ver se aquele não é um derrame pleural complicado. Um empiema. Se vocês nunca fizeram isso, fiquem pensando quantas vezes vocês não trocaram antibiótico num doente, uma pneumonia que não estava respondendo, que não era um derrame complicado. E que esse doente, mesmo depois de ter trocado antibiótico, ele não melhorou. Se perdeu a prática de fazer funções assim fácil. Então, a síndrome clínica é legal, acho que a peritonite bacteriana espontânea foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Vai fazer drenagem de ascite de forma repetida, porque o doente internou, ele tem uma ascite que tem que drenar, etc. e tal. Puxa vida. Em 1986, vocês corrijam, uma publicação de um grupo espanhol mostrou que os doentes que não faziam albumina, que tinham a drenagem da ascite, tinham mais insuficiência renal do que os doentes que faziam albumina. Esse estudo não deve ter mais do que 50 ou 60 doentes, 30 em cada cor. Ele é o único trabalho que é referendado para poder dizer que a gente tem que fazer albumina depois de uma drenagem da ascite. Então, essa é a evidência. Aqui, internamente, a gente brincava lá no serviço de emergência. Olha para o doente, se o doente tiver edema de membros inferiores, vamos drenar 10 litros. O outro dizia assim, não, acho que vai dar 12 hoje. Drenava rapidamente. Drenava com uma agulha vermelha, aquela de centro cirúrgico, é vermelha ainda, aquela de... Isso é vermelho. Existe aquela vermelha que é para doar sangue? Você vai dar uma vermelha? Não me lembro mais. Uma grossa. Colocava a agulha ali e colocava o frasquinho de doar sangue com um vácuo. Nada. Tudo bem. O que a gente fazia depois? A gente colocava uma faixa em torno do abdômen. No dia seguinte dava alta para o doente. Por que colocava uma... Não vão fazer as coisas que eu faço, tá bom? Eu estou só querendo estimular vocês a pensarem, para vocês poderem... Vai fazer a drenagem, tem que saber se precisa drenar mesmo, se está otimizada a terapêutica com diurético, mas se vai precisar de fazer a drenagem, vai fazer a albumina. Junto com a drenagem, deixa correr meio junto, logo depois da drenagem. Por quê? Porque na hora que você drena, o que refaz a ascite? O que mudou? Pressão intraabdominal. Pressão externa. É só você aumentar a pressão externa. Ou você vai me dizer que a albumina vai diminuir a pressão, aumentar a pressão externa. A albumina só vai diminuir um pouco o gradiente de pressão intravascular, o gradiente de pressão intraabdominal. Porque você diminuiu muito, aumentou bastante esse gradiente. A administração da albumina vai diminuir esse gradiente que aumentou um pouquinho. É só vocês fazerem o cálculo. Se vocês quiserem aumentar a proteína intravascular de 1,8 para 2, vocês vão ter que fazer uns 2 quilos de albumina. Eu disse para vocês quanto tempo dura uma albumina no sangue? 21 dias. Oh, Larissa, olha que beijo. 21 dias. E quanto tempo dura essa albumina que a gente faz?
55% do tempo, mais ou menos, que deve dar, então, aí mais ou menos uns 11 dias. Faz o cálculo de quanto de albumina a gente tem intravascular, no interstício. O interstício está cheio de albumina. Vocês acham que não? O terceiro espaço está cheio de albumina? Você acha que se você fizer 40 gramas de albumina aqui, vai aumentar quanto de albumina cerca? Não aumenta nada. O trabalho é muito fraco. O trabalho não fez nada na corte que não recebeu albumina. Nada. Ok? Então, claro que você depletou um pouco os doentes fizeram um pouquinho mais de lesão. Mas ok, siga a regra. Se o doente tiver muito edema periférico, provavelmente ele tira do edema periférico sem muito problema. Ok? E faça alguma coisa para poder diminuir, não deixa a pressão abdominal. Durante umas 12, 24 horas vai ajudar bastante. Cefalopatia não tem muito o que fazer. Mas o legal da hepatopatia, da encefalopatia, é de que um doente que vem com insuficiência hepática crônica, que ele sangra, ele faz uma lesão renal, ele vai em encefalopatia, ele aumentou muito o risco de morte. Porque provavelmente a doença hepática está piorando, chegou num determinado momento, e que ele não conseguiu compensar mais. E aí ele descompensa com alguma dessas complicações. Mas é muito possível que esse doente esteja sendo descompensado por algum fator externo. Essa é a grande chance que você tem de procurar exaustivamente uma infecção, uma hemorragia que não seja por varizes, alguma coisa que fez com que esse doente descompensasse e fizesse encefalopatia. E aí você dá uma segurada na encefalopatia, lacto, o que mesmo? Lactulona, metronidazol, mais fácil fazer, neomicina, seja lá o que for. Você sabe que isso vai ser muito transitório. Nós estamos falando de um doente agudo, não estou falando de um doente ambulatorial. Né? E a grande chance que a gente tem é de que isso tenha sido descompensado por uma causa aguda, principalmente uma infecção, pouco manifesta, e que, tratando isso, esse doente melhora. Esse doente é um doente que sangra fácil. Então, isso vai ser um problema muito frequentemente quando esse doente interna por uma outra razão. Interna por um trauma, interna numa posta. Né? Pode pegar isso. Senão... Ele viu? Achei que fosse celular. Esse doente sangra por qual razão? Certo. Plaquetopenia também. Que é por... Hein? Plaquetopenia também. Isso. Ele sangra pelas 4 razões. Né? Ele sangra porque ele tem diminuição de fatores de coagulação, principalmente os fatores dependentes da vitamina K, né? 2, 7, 9, 10. Qual deles é o mais importante aí? O fator 7. Não que ele seja o mais importante, mas é aquele que tem vida média mais curta. Quando você tem uma doença que leva a uma diminuição de qualquer um desses fatores, os outros fatores vão permanecer mais tempo. Aquele que vai se expressar é aquele que tem a vida média mais curta, o fator 7. Uma vida média em torno de 7 horas. Quando você for eventualmente então fazer plasma fresco, você tem que levar em consideração que você está corrigindo vários desses fatores da coagulação, mas em torno de 7 horas depois ele já não tem mais fator 7 que você fez a reposição. A ideia de fazer quanto de fator de coagulação a gente repõe para um doente. Fisiologia, né? Fisiopatologia.
Bom, se você pega um doente, a experiência é boa com doentes que têm hemofilia. Os doentes que têm hemofilia, quando eles diminuem a quantidade sérica de fator 8, eles só vão sangrar quando a quantidade de fator 8 é menos do que 5% do normal. Mais do que 5%, esses doentes geralmente não sangram. Okay? Então, tem alguns doentes que têm uma hemofilia menos exacerbadas, que têm fatores de coagulação, fator 8 em um nível bastante baixo. Hemofilia A. E quando você faz o cálculo de fator 8 para poder repor, é para poder aumentar o fator 8 em até 10% do nível sério de fator. Imaginando que ele tem 0, tem lá um cálculozinho de quanto de fator 8 você administra, você sabe que mais do que 10% de nível de fator 8 circulando, esses doentes não vão sangrar. Qual que é a quantidade de fator 7 que a gente tem num doente que sangra? Ninguém vai medir o fator 7. Vamos imaginar que seja 0. Tem que repor, tem que aumentar isso em pelo menos 10%. Num doente que está sangrando bastante, 20%. Quanto que eu tenho que fazer? %, do espaço intravascular. O espaço intravascular normal é em torno de 5 litros. Eu tenho que fazer 1 litro. Um litro dá quantos concentrados de plasma fresco? Então, 6. 5, 6, 7. 6 na média. Se você fizer 6, vai dar certo para todos os fatores de coagulação. Você vai estar elevando os fatores de coagulação em pelo menos 20%. Ninguém sabe o 20% de fator de coagulação. Fechou? Quanto de crio precipitado você faz? Um crio precipitado para cada plasma fresco que você fez. 6. 8. Para as 15 crio precipitado. É 4 a 8 para todo mundo. 6. Quanto de plaqueta? Um concentrado de um frasquinho de concentrado de plaqueta aumenta quanto a plaqueta? 10 mil. Se aumentar para 50, tá legal? Se quiser aumentar para 100. Se você fizer 6, tá legal. Não é que seja um número mágico, facilitou. Mas você teve um raciocínio de como chegar lá. Né? Esse doente é um doente que tem distúrbio de coagulação, ele tem déficit de fibrinogênio e ele tem déficit de plaqueta. E ele tem hiperfibrinogenemia. Desculpa. Hiperplasminemia. Né? Eles têm uma atividade fibrinolítica aumentada. O fibrinogênio que é produzido na periferia também é degradado no fígado. Então, esses doentes sangram por déficit de coagulação, fator de coagulação, por déficit de fibrinogênio, por déficit de plaqueta, porque tem fibrinogênio aumentado. Faz um pouquinho de quadro no sangue. Dependendo da gravidade desse doente, não adianta você olhar que ele tem 30 mil plaquetas e só fazer plaqueta. Ele não tem o resto para poder fazer a coagulação. Você vai jogar fora as 30 plaquetas. As 6, 8 concentrados de plaqueta que você fizer. Vai ter que fazer os 3. E se esse doente não estiver produzindo coágulo, ele vai começar a produzir o coágulo. Se o doente estiver muito grave, é bom fazer um gramazinho de transaminases. Ok? Tudo fisiologia. Vocês não vão encontrar trabalhos comparando. Quanto tempo isso vai durar na periferia? Vai durar ao redor de 7 horas.
Mas isso é muito variável. Se o doente estiver sangrando, tiver uma sepse, por exemplo, ele consome isso. Às vezes você tem que repetir isso 3, 4, 6 horas depois. Às vezes, parou de sangrar, ele vai voltar para o estado basal dele e você não precisa de repetir mais. Vai depender da situação clínica do doente. Cada quanto tempo você vai ter que repetir essa carga novamente de fator de coagulação. Doutor, mas dá para se basear por coagulograma, né? Sim? Não dá para se basear pelo coagulograma. Claro que dá. Porque ele não produz, dá para coagulando, mas também. Claro, mas é o parâmetro que eu tenho. Eu estou lá no ambulatório, eu vou participar vou fazer o coagulograma. Ah, não, está internado na UTI às 4 horas da manhã sangrando. 666. Não vai se basear no coagulograma. Você vai pelo menos, você já sabe que o doente tem uma coagulopatia, tem uma síndrome bem desenvolvida. Né? O que mais? Voltei no passado, eu disse tanta coisa para vocês, tudo baseado em coisas assim da década de 80. Então eu devo ter falado muita besteira. Tá bom.